É o Kim Kataguiri, do União Brasil de São Paulo, para que a gente possa conversar sobre vários assuntos. Tudo bem, deputado? O senhor me ouve bem? Tudo bem, estou escutando bem, Paulo. Prazer estar aqui no programa. Deputado, vários assuntos aí para a gente falar aqui com o senhor. Temos PL das fake news, CPMI do dia 8 de janeiro, mas já que a gente trouxe esse levantamento da viagem do Lula à China, eu quero entender um pouco de você, como é que você vê esses milhões de reais que foram gastos e qual é a função da oposição olhando para essa situação? O que fazer, deputado? A função da oposição é escrutinar esses gastos, né? Eu apresentei um requerimento de informação que foi aprovado pela Comissão de Fiscalização, justamente para saber, né, em que foi gasto exatamente cada centavo e por que, por exemplo, o STED do MST foi convidado, e parece que a gente da CUT também foi convidado a participar dessa viagem. Qual que é a função dessas pessoas nessa viagem? Porque você levar simplesmente a passeio é crime, né? O presidente da República só pode levar as pessoas que vão desempenhar uma função, que vão ter agenda nessa viagem, né? E a gente sabe também que a Janja anda esbanjando bastante, né? A gente não sabe de que dinheiro, qual que é a fonte, né, do dinheiro que ela vem utilizando para comprar artigos de luxo, enquanto que a gente vê aqui no Congresso Nacional é medida provisória para tentar taxar compras internacionais de pobre, né, de sites online, e também uma gambiarra aqui, né? Vamos lembrar que o Lula prometeu uma isenção aí de R$5 mil no imposto de renda e no final das contas ele está entregando uma isenção só de 1.900. Ele está falando que a isenção é de 2.500, mas ele está contando com uma dedução de 20% que já existe hoje, ou seja, não está criando nada de novo. A isenção na prática é 1.900, enquanto ele mantém esses gastos de luxo, e a gente tem a informação também de que nessa viagem que ele passou em outros países, ele também se hospedou em hotel 7 estrelas. A gente vai falar sobre isso. 7 estrelas, né? A gente vai falar sobre isso. Deixa eu só receber quem nos acompanha pelo rádio. Agora, você que chegou agora, são 10 horas e 35 minutos. A gente está batendo um papo aqui com o deputado federal Kim Kataguiri sobre vários assuntos aí que estão rolando na política nacional nesta semana. Mas, Kim, você sabe que eu me baseio muito no que um pensador brasileiro fala. É um cara que eu sigo, chama-se Felipe Neto. E, segundo ele, os hotéis, de alguma forma, estão muito caros, né? E $5 mil, de alguma forma, numa diária de hotel, é algo que não necessariamente quer dizer que você está num hotel de luxo, né, querido? Eu quero entender um pouco como é que você viu essas falas do Felipe Neto, dando aquela, como é que a gente pode chamar, passada de pano gostosa em relação a esses gastos. Olha, eu acho que o Felipe Neto está desesperado para assumir o ministério ali da SECOM, né? Porque é impressionante, ao mesmo tempo em que ele passa pano para tudo que acontece no governo Lula, ele também critica a comunicação do governo, né? O que para mim dá a entender que ele está querendo espaço no governo, que ele está querendo assumir o comando da comunicação do governo, porque ele faz mais defesa do governo do que a própria SECOM, né? É um negócio realmente assustador, né? E eu recentemente também apresentei um requerimento de informação, também aprovado pela Comissão de Fiscalização, para saber quais influenciadores ou quais agências o governo contratou para fazer propaganda em rede social, para saber, né, se quem está defendendo o governo em rede social está recebendo alguma coisa para isso, né? A gente precisa ter transparência no gasto público, a gente não sabe quais são as agências que o governo contratou, com quem que essas agências têm contrato em relação a influenciadores, e isso é uma coisa também que precisa ter transparência. Agora, é uma grande hipocrisia, né? O Felipe Neto é um sujeito que é uma hipocrisia ambulante. Ele cresceu na internet falando que é um absurdo votar em bandido, né? Falando sobre o Partido dos Trabalhadores, né? Que quem votava no PT era imbecil e por aí vai. Mudou completamente de discurso. Em relação também, né? Eu acho que a gente deve falar sobre isso um pouco mais para frente, mas o PL das fake news, ele era absolutamente contra, de repente o Lula assumiu o poder, ele se tornou a favor. Então é um sujeito assim, que na minha avaliação está desesperado para cavar um cargo no governo.
Muito bem. Próxima pergunta do nosso Lucas Pavanato. Por favor, Pavanato. Bom, primeiramente, bom dia, Kim. A pergunta que eu quero fazer é em relação ao PL da censura, que você já citou, que é um PL que ameaça a liberdade de expressão e até mesmo a democracia. Eu queria saber, primeiro, se existe hoje condição, o governo conseguiu essa condição dentro do Congresso para aprovar esse projeto. Segundo, se a oposição barrar no Congresso, você acha que o STF vai passar por cima das suas competências, vai legislar e vai censurar as redes sociais, já que o Congresso não aprovou aquilo que eles queriam? Eu acho que nós aqui dentro do parlamento conseguimos ganhar tempo para a sociedade pressionar os parlamentares que estavam em cima do muro e se posicionarem contra o PL, né? Eu não vejo condições do PL do Orlando Silva ser aprovado no Congresso Nacional. Eu tenho defendido o PL do Mendonça Filho justamente porque eu sei que se a gente não aprovar nada, o Supremo ele vai atropelar o Congresso Nacional, e isso já tem afirmação aberta do Alexandre de Moraes, do ministro Dias Toffoli, que inclusive já pautou, né, a ação direta de inconstitucionalidade sobre 2 artigos do Marco Civil da Internet, que ele disse que no julgamento dessa ação eles podem regulamentar, né, coisas que nós estamos debatendo no Congresso Nacional. A mesma coisa disse o ministro Flávio Dino. Flávio Dino praticamente disse que o Congresso Nacional não serve para nada. Ele disse, olha, se o Congresso não decidir, o Poder Executivo ele vai decidir no lugar do Congresso, o Judiciário vai decidir no lugar do Congresso, o que mostra, né, a fragilidade da nossa democracia. O Congresso Nacional, que é a representação maior do povo, porque no Congresso, né, o presidente da República, ele representa a maioria, né? O Congresso Nacional, ele representa todo mundo. Ele representa governo, representa oposição, representa independentes. O Congresso Nacional tem mais votos que o presidente da República. E é o poder que, por excelência, legisla, né? E ele tem o seu tempo de legislar. Não é porque a gente não aprovou na semana passada que isso dá autorização para o Supremo Tribunal Federal atropelar nossas prerrogativas e legislar no nosso lugar. O que eu tenho defendido é o texto do Mendonça Filho, que garante a liberdade de expressão, né, e que, ao mesmo tempo, tem essa preocupação de combater crimes, principalmente cometidos contra crianças, né? Kim, sai um bafafá político que eu queria trazer aqui para você comentar, de que você poderia se candidatar a prefeito de São Paulo. Isso procede? Eu tenho defendido, Paulo, que o Movimento Brasil Livre tenha candidato a prefeito, né? Se o MBL decidir que esse candidato a prefeito sou eu, e se tiver as condições, eu venho em pesquisa que, de fato, há condições de vencer, né? Porque eu não quero uma candidatura do MBL para marcar a posição. Quero uma candidatura do MBL para, de fato, vencer, para, de fato, que seja competitiva. Aí eu topo esse desafio. Mas é uma discussão ainda prematura, é uma discussão ainda embrionária. A gente não começou ainda a tomar decisões em relação a isso, porque essa decisão vai ser tomada junto com a decisão de lançar candidatos a prefeito em outras capitais e também junto com os porta-vozes que a gente tem hoje, quais que a gente vai decidir lançar como vereadores, né? Porque então, vocês estavam com uma intenção de criar um partido político, não era isso? Isso, nós ainda Mas não para essas né? eleições, não para essas. Não para essas eleições, não tem tempo hábil para isso, mas a gente continua com a intenção, sim, de abrir um partido político, porque a gente não pode continuar refém, né, de caciques partidários. Eu acho que para a gente ter um projeto político próprio, uma chapa própria, uma bancada no Congresso Nacional de Deputados Federais e de Senadores próprios, a gente precisa, para 2026, ter um partido político. Muito bem. Mano. Bom dia, deputado. Obrigado pela entrevista. Eu queria voltar a conversa para a questão da construção da base parlamentar do governo na Câmara dos Deputados. A semana passada, o governo teve derrotas acachapantes, né? Sendo a principal delas a aprovação do PDL, que derrubou os retrocessos do saneamento básico. A pergunta é a seguinte: essa postura mais independente do Congresso e da Câmara dos Deputados em especial, na leitura do senhor, ela dura até o momento em que o governo terminar de abrir o cofre e distribuir cargos, ou do ponto de vista da agenda reformista, como é, por exemplo, o caso do marco do saneamento, por exemplo, da independência do Banco Central, etc., a gente pode confiar que a Câmara dos Deputados vai ser um zagueiro aí da sociedade brasileira para impedir retrocessos do governo Lula?
Olha, o governo está desesperado com a falta de base, né? A essa altura do campeonato, um governo já deveria formar maioria, mesmo porque o histórico do presidencialismo do Brasil desde 1988 é de que o presidente da República, no seu primeiro ano de mandato, tem poderes quase que imperiais, né? Aprova praticamente o que quiser, porque sai fortalecido das urnas e o Congresso Nacional ainda está organizando as suas forças políticas. Não é o caso do governo Lula. Ele não está tendo maioria para aprovar nada, né? Eu vi um discurso do líder do governo, o deputado Zé Guimarães, outro dia, que chegou a dar pena. Ele precisou de votos da oposição para ter tempo de analisar uma medida provisória que foi publicada pelo governo Bolsonaro, né? Então, é um nível de humilhação muito grande que o governo Lula está passando na Câmara dos Deputados. Em relação àquilo que foi aprovado na legislatura passada, eu acredito, e o Congresso Nacional tem sinalizado, que não vai haver retrocesso. Então, em relação, por exemplo, ao fim do voto de qualidade do CARF, né, o governo publicou medida provisória, voltando com esse voto de qualidade. Acredito que o Congresso Nacional vai derrotar essa medida. A autonomia do Banco Central, não acredito que a Câmara dos Deputados vá voltar atrás e vá revogar a autonomia do Banco Central, duvido muito, a tanto que o governo Lula sequer apresentou esse projeto, porque sabe que se apresentar vai ser derrotado. Então, em relação a essa agenda, a agenda de reforma trabalhista, né? O ministro do Trabalho disse que iria revogar, o Lula já falou, não vai revogar nada não. O ministro da Previdência disse que vai revogar a reforma previdenciária, o Lula já disse, não vai revogar nada não, ou seja, o Lula sabe, ele tem a percepção política de que ele não tem maioria para revogar nada, muito menos PEC, que você precisa de um quórum ali de 3/5. Né? Antônia, vem para a conversa. Oi, Kim, tudo bem? A pergunta é, com esses gastos absurdos que o Lula tem feito, por onde passa, né, foge de qualquer entendimento e de qualquer... não é já um motivo para que a Câmara se reúne, as pessoas se reúnem aí dentro e já começa a preparar um impeachment, porque assim, o país afundado, né, as pessoas não têm desempregadas, os preços nos supermercados ninguém tem direito, não tem poder de compra, enfim, o país está afundado, sabe? E o Lula gastando os tubos e ainda querendo levar dinheiro para a Argentina. Isso aí não é indício para começar a preparar um impeachment? Olha, primeiro, assim, você tem 3 ingredientes, né, para você fazer o impeachment. O primeiro é falta de base no Congresso. Esse ingrediente está dado, né, agora, nesse período do governo Lula. O segundo é a economia afundando. Como você bem colocou, isso já está acontecendo. O terceiro é crime de responsabilidade, né? Os gastos que têm sido feitos pelo governo Lula, pela Janja e etc., apesar de absolutamente imorais e principalmente uma afronta ao povo mais pobre que está pagando essa conta, não são ilegais. Eles estão previstos na lei. Então, para mim, o elemento que falta para o impeachment do Lula é um crime de responsabilidade que vincule diretamente o presidente da República. Aí sim a gente tem condições de começar a mobilização de rua, de começar a mobilização de Congresso Nacional. E olha, na minha avaliação, né, pela fragilidade política, pelo cenário econômico e pelo caráter que a gente já conhece do governo Lula e dos seus integrantes, é questão de tempo até a gente chegar num ponto de discutir o impeachment do presidente da República. Eu, pessoalmente, acredito que o presidente não termina o seu mandato, continuando, claro, que política é filme, não é fotografia, mas com a fotografia de hoje, eu acredito que o presidente da República não vai ter condições de terminar o seu mandato. Fê, para fechar. Bom, Kim, bom dia ao Felipe Campos, que prazer tê-lo novamente aqui no Morning Show. Você é o autor, né, de um pedido de abertura aí de uma CPI para apurar as invasões promovidas pelo Movimento Sem Terra. Como está essa história? Andou? Você vai encabeçar realmente toda essa questão? Conta um pouco aí para nós. Andou, né? A CPI ela foi lida e deve ser instalada muito em breve, né? Os líderes partidários estão indicando os membros da CPI. E a gente já tem um plano, já é quebra de sigilo fiscal e telemático dos líderes desses movimentos, né? Mesmo porque a gente não consegue sequer saber as contas do movimento, porque o movimento não tem CNPJ, né? E eu acho que muito provavelmente que é para não levar processo e não ter quebra de sigilo. Chamar também governadores que têm sido lenientes com essas invasões, chamar também os 9 superintendentes do INCRA
que o governo Lula nomeou a pedido do MST, e eu lembro que na última CPI do INCRA que a gente teve, que o relator foi o deputado Nilson Leitão, uma das conclusões foi de que o INCRA estava agindo em conluio com o MST para criar uma indústria fraudulenta de emissão de títulos de propriedade, né? E a gente vê indícios de que isso está ocorrendo novamente. O MST pressiona, o governo Lula cede, você tem nomeações para o INCRA, e aí, se repetir a história do que aconteceu na última CPI, você vai ter ministros e você vai ter integrantes, superintendentes do INCRA agindo em conluio com as pessoas do MST para você ter essa titulação fraudulenta de terras. Para além disso, né, no passado a gente já teve uma cassação por unanimidade de um deputado que utilizou o MST para desviar mais de 300 mil reais. E além disso, o Zé Rainha, ele já foi condenado pela Justiça Federal por extorsão. E hoje você tem proprietários de terra acusando o Zé Rainha de extorsão, ou seja, de uma prática que ele já foi condenado, o que também levanta indício para a gente investigar dentro dessa CPI. Então a CPI já foi lida, a instalação é uma questão de tempo, só os últimos líderes partidários indicarem os membros para a comissão que ela já deve ser instalada e começar os seus trabalhos. Muito bem. Kim, deixa eu te agradecer pela sua participação aqui no Morning Show desta terça-feira, atualizando um pouco pra gente aí os causos de Brasília, certo, Felipe Campos? Sempre bombásticos. Aliás, muito obrigado. Foi aqui neste programa que o Kim trouxe aquele documento lá do Flávio Dino, revelação né? exclusiva aqui no Morning Show, que inclusive esfriou por causa da imprensa amiga, né? Mas a gente sempre dá aquela esquentada gostosa, né? Muito. Você tem que vir aqui pessoalmente, Kim, para conhecer o abraço do Felipe Campos. É uma coisa muito gostosa. É verdade. É um abraço de urso aconchegante. E o nosso queridíssimo Zé Gotinha também tem um abraço muito acolhedor, certo? Kim, obrigado, viu, querido? Valeu, um abração pra você e qualquer novidade, aciona a gente por aqui, que aqui você tem espaço aberto. Combinado. Obrigado, Paulo. Obrigado a todos os integrantes aí da bancada e todo mundo que nos acompanhou.